Olá, muito boa noite. Estamos aqui novamente terça-feira. Vocês estão aí juntinho com a gente. Programa Muito Mais Bela comigo, Gisele Alebrante. E hoje nós vamos ter duas convidadas incríveis, hein, gente? Primeiro, eu queria dizer para vocês que é um imenso prazer estar à frente de um programa que pode levar aí muita informação para nós mulheres, falar um pouquinho do universo feminino e da complexidade que é esse universo que é tão maravilhoso e ao mesmo tempo complexo. Eu gostaria de avisar vocês que hoje nós vamos concentrar os comentários do programa no link do YouTube, então corre lá no YouTube da TV Pedra Branca, se inscreve no canal da TV e faça seus comentários por lá, que aí Vanessa vai ler os comentários, então, lá pelo YouTube da TV Pedra Branca. Hoje, no programa de hoje, nós vamos ter duas convidadas muito especiais. Nós vamos conversar com a Dona Maria Terezinha. Ela é proprietária da De Maria Cama e Casa. E ela vai falar um pouquinho para a gente como que ela anda costurando desafios aí na vida dela de empresária. E também a Tatiane Henning, que ela é... peraí, deixa eu ler, gente, porque o negócio aqui é meio... Ela é colunista, palestrante e é fundadora e presidente da rede de apoio delas. A Tati vai falar de um assunto super atual com a gente e eu tenho certeza que vocês vão interagir conosco também sobre a violência doméstica. Então, corre lá para o YouTube da TV Pedra Branca, inscreve-se no canal e compartilhe o link do programa para suas amigas, para todas as mulheres que vocês acham que precisam assistir o nosso programa. Compartilhe também nas redes sociais. Está no ar o programa Muito Mais Bela. Bom, gente, então, iniciando o nosso programa de hoje, eu quero chamar ela, que vai nos ensinar como ela anda costurando desafios aí na vida dela, de empresária, proprietária da De Maria Cama e Casa. Nós vamos conversar, então, saber um pouquinho da história da Dona Maria Terezinha. Seja bem-vinda, Dona Maria. Tudo bem? Seja bem-vinda. Pode ficar à vontade. Gente, lembrando que nós vamos novamente trabalhar conversar com os dois palcos ao mesmo tempo não, né? Simultâneos. E a Tati está lá no outro palco, vamos dar boa noite para a Tati. E a Tati, boa noite, Tati. Boa noite, Gi, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tati, fica bem à vontade aí. Enquanto eu estiver conversando com a Dona Tereza, com a Dona Maria, qualquer dúvida que você queira aí perguntar para ela, qualquer comentário, só me chamar que a gente abre a tela aí para você, tá bom? Fica à vontade. Ok, obrigada. Vamos lá, então, Dona Maria. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado. Eu fiquei sabendo que a senhora anda costurando desafios por aí, é isso? É verdade. Então, Dona Maria, conta pra gente como surgiu a empresa De Maria Cama e Casa, é isso? Ela surgiu de uma forma repentina, assim, né? Uma amiga chegou e falou para mim, tu não pode ficar dentro da tua casa com esse talento todo que tem dentro de ti, eu sinto esse talento. Daí eu falei, mas ela falou, tu vai costurar. A senhora já costurava, já fazia Não, algo? nada. Eu falei, mas eu não sei costurar. Ela falou, sabe, tu vai aprender, né? E ela falou, tu vai costurar colcha de retalho. Olha. Daí eu falei, tá, então vamos lá. Daí ela falou, só que eu tive dificuldade de encontrar a mercadoria no começo. Sim. Aí ela falou, não, nós vamos juntas, eu vou achar e tu vai fazer. Aí eu comecei a fazer.
Então, eu comprava 2 quilos de retalho, né? E fabricava fronhas de retalho. E a minha amiga se ofereceu a vender essas fronhas para mim. Fronhas. Então, ela vendia, me pagava, eu ia lá e comprava novamente mais um pouco, daí dava mais Sim. que aquilo, né? E fui, mas primeiramente, assim, né, quero deixar claro, que Deus, Ele participou muito nessa hora da minha vida, Ah, com toda certeza. muito. Para mim, a pessoa mais, sabe, naquele momento, Ele foi muito forte na minha vida, foi Deus. Uhum. Então, eu deitava e eu pedia a Ele ideias para o dia seguinte, né? Aí, quando chegava, eu deitava, eu recebia essas ideias. No dia seguinte, antes de eu tomar o café da manhã, eu já ia fazer aquilo que estava Já acordava com a cabeça cheia de ideias. com a cabeça, e eu ia sem, antes do café, com aquela cabeça montada para aquilo ali, aquele modelo todo que veio aquela noite, fazia e dava certo. Nossa, que legal. Então, daí isso aí começou a correr de boca em boca, né? Uhum. Uma amiga contava para a outra, vai lá ver que coisas lindas que a Terezinha faz, né? E começaram então a comprar. E uma ia falando para a outra e eu comprando. Assim, foi muito, para mim foi muito importante isso daí. Não, imagino o quanto não foi gratificante, né? Gratificante porque no começo, assim, as primeiras peças que eu fiz, quando as minhas filhas chegavam, elas perguntavam, e daí, mãe? Eu falava, já vendi, mas eu não tinha vendido. Eu tinha jogado fora, porque tinha ficado torta. Meu Deus. Então, à noite, eu deitava e pedia para Deus me dar essa sabedoria para mim conseguir consertar aquele erro que tinha Sim. ficado. Então, Deus foi me dando todas aquelas ideias, eu fui consertando. Aí eu tive dificuldade para comprar aviamentos, mas assim, num lugar que vendesse para mais barato, assim, né? Uhum. Daí a minha amiga me ensinou e aí eu descobri ali. Daí eu comecei daquele jeito, fui levando, né, a minha empresa. Isso faz quanto tempo isso? Faz 10 anos que eu comecei. O início. É. Sem saber costurar, sem nada assim, Nada. nenhuma... Não, quando eu tinha uma roupa para arrumar, eu pedia para minha mãe, que era viva. Mãe, Sim. mãe, faz assim para mim, faz assim. E foi isso que eu respondi para minha amiga. Eu não sei costurar, não sei nada. Ela falou, mas tu tem um talento aí dentro de ti, eu conheço esse Meu talento. Deus, e essa sua amiga, então, é a madrinha. A Maria, ela sempre me incentivou muito. Ela ia lá em casa, ela cobrava. Que legal. O que tu costurasse hoje, eu quero ver. O que, assim, sabe? Então, além dela ter lhe puxado para fazer o trabalho, ainda ia lá e cobrava Ela cobrava. E a ela, produção. A produção, e ela então comprou, né? Comprou. Aham. Só que quando ela chegou a fazer a compra comigo, eu já estava com bastante clientes, já estava adiantado já o negócio. Aí ela começou a ficar brava comigo porque as entregas estavam sendo demoradas para entregar, entendeu? Para ela, né? Pra ela. Deixou ela de lado, né? Sim, porque daí eu Mas já... o que ela queria, né? Ué, não era um talento que tinha que despertar? Então, daí ela, assim, ficou... Mas, Tê, poxa, eu que te botei no caminho, a minha entrega demorou. Eu falei, pois é, mas tu é a culpada disso, né? Gostaria de dizer, né? Deixar bem claro que a culpada é ela. Aí foi pegando o ritmo, né? E fui... Qual a inventando. maior dificuldade desse início, assim, que... A dificuldade desse início foi achar a matéria-prima, Ah, né? matéria-prima. É mais, E comprar mais em grande quantidade. em grande Porque daí, quantidade. assim, por ser retalho, é mais difícil de conseguir ou tem que comprar o tecido na peça cheia? Como é que funciona isso? Não, por ser retalho é mais difícil de conseguir, porque o retalho ele saía muito barato. Na época sim. que eu comecei, e o retalho é de retalho, coisa boa mesmo, Sim. assim, né? Então, eu tinha dificuldade, porque assim, ó, eu não ia comprar retalho de peça, eu estava começando um negócio. Então, eu comprava de quilo, que ele vinha em pedaço, né? Ah, Então, claro. aqueles pedaços, eu montava ele de uma certa forma que aquelas franjas saíam muito bonitas. Ah, E eu ficava sozinha em casa, né? Meu marido saía para trabalhar e eu ficava ali naquela luta ali, lutando. Ele chegava, ele também foi uma pessoa que me apoiou. E teve muitas peças erradas? Muitas, mais ou menos umas 8 peças eu errei. Ah, foi pouco. É, pela a minha sabedoria, acho que Sim. foi pouco, né? Claro. Mas só que eu bolava ali aquilo, sabe? Botava em cima da mesa. Meu marido ficava assustado. Ele me via eu pegando 3, 4 pedaços de pano na mão e de repente ele já viu eu saindo com uma fronha pronta dali. Imagina. Linda, perfeita, sabe? Sim.
E aquilo, ele... Ele deveria pensar, ué, você nem costurava e agora você já faz uma fronha? Então, e tudo de retalhinho, né? Sim. Então, se uma pessoa ligasse para mim, uma pessoa que comprou roupa de cama de mim há 6 meses atrás, e ela falasse para mim assim, Terezinha, eu quero um par de fronha igual eu comprei há 6 meses atrás de ti. Não posso mais fazer para ti. Não tem mais porque igual. O modelo da fronha, ele seria devido à largura do retalho. Entende? Eu bolava Sim. conforme vinha a largura do retalho, a cor que a pessoa queria, né? Então eu fazia de acordo com a largura do retalho. Eu não fazia, então não tinha Era tudo bem calculadinho, né? bem calculadinho, não tinha como daqui 2, 3 meses, Sim. porque era a mesma renda, o mesmo modelo, porque eu gostei demais, entende? Desse Então, acaba que foram sendo peças únicas, né? Peças- Diferenciadas e únicas. diretamente. Eu cheguei a fazer uma arte uma vez. Eu tinha bastante ursinho rosa, um desenho rosa. Aham. E uma amiga minha queria uma roupa de bebê com desenho azul, mas meus desenhos eram demais, mas era tudo rosa. Eu fui lá, comprei aquelas cintas de pintar, fazer desenho. Sim. Eu pintei todos os Meu ursinhos Deus. de azul. Eu pintei todos de azul e fiz joguinho de cama para a criança, ficou perfeito. Ela amou. Esse sim ficou personalizado, né? Muito bom, ficou lindo, assim, sabe? Nossa, que legal. Eu fiz muita, assim... Teve que se virar ali meio que precisava, né? Eu me virei em tudo. Eu queria descobrir como é que fazia para as franjas ficar gordinha, né? Aham. Assim que nem eu via as pessoas me pedindo. Eu descobri a manta acrílica que eu tinha. Eu fui indo descobrir. Mas E assim, 10 anos atrás, tudo bem, já tinha internet, mas como é que é a questão, essa questão assim da rede social? Hoje em dia tudo pesquisa, lá no Google a gente encontra, né? Mas eu ideias e tal, a senhora tirou tudo isso da sua cabeça. nunca consultei uma rede social, nunca consultei a internet, porque mesmo que na época eu não sabia nem mexer com isso aí. Sim, né? E 10 anos atrás já tinha, mas também ainda estava... Eu chegava no meu quartinho de costura, é que nem eu te falei, eu deitava e pedia a Deus Sim. as melhorias do trabalho, né? E ele sempre me respondeu, né? Então, fui tocando daquele jeito ali, foi andando. E foi dando certo. Eu tinha vizinha que morava do lado da minha casa que ainda não sabia que eu fazia, porque eu não tinha tempo de ir na casa do Sim, vizinho. nem dava, né? Então, eu tinha uma amiga que vendia jeans e ela foi lá em casa e ela viu e gostou. Então, ela comprou um par dessa fronha para dar para a amiga dela, que era minha vizinha. Aí ela perguntou, onde é que tu comprou isso daqui? Ela falou assim, eu comprei da T. Do lado da sua casa. Ela falou, mas como? Ela nunca me falou nada. Ela disse, mas ela faz. Aí, então, essa vizinha, ela é massagista, ela começou a comprar de mim. E ali demais. Ela começou a comprar demais. E as clientes que iam lá para fazer a massagem, viu e também Comprar queriam. também. Compravam também. O boca a boca, né? A melhor boca coisa. a boca, ela foi se esticando. Todo mundo falava assim, ó, fala com a Terezinha que ela vai fazer, ela é caprichosa, ela vai fazer um serviço bonito para ti. Coxa. Começou com fronha, mas hoje em dia Comecei isso era com fácil. fronha. Daí eu comecei a inventar. Quando começou a dar melhorias no retalho, então eu fazia o jogo, eu fazia a coxa da cama e as fronhas iguais. Entende? Daí as pessoas compravam muito, muito, porque daí vinha o jogo completo, né? Ah, sim, aí vende mais? Eu tive amiga que chegou a comprar de mim a coxa com as fronhas e pediu para me fazer de retalho a cortina do quarto dela. Nossa, Ela fez uma casa nova e ela queria tudo que eu fabricasse. imagina. E hoje eu não moro mais em Blumenau, moro em Itapema, né? Aham. E ela não compra de ninguém. Ela entra em contato comigo e compra, encomenda. Quando eu vou para Blumenau, eu levo para ela e ela fala, ela mostra para as pessoas. A cliente fiel. Cliente fiel. Ela falou, ó, comprei cama nova quando eu vim para Itapema, mas não vou comprar lençol aqui. Eu já estava fazendo o lençol de malha, né? Sim, já evoluiu. Daí ela queria, mas tinha que ser o meu. E eu evoluí porque eu tinha essa amiga que vendia as fronhas, né? E a minha filha, ela trabalhava de representante comercial, então ela tinha muito contato. E aí ela começou a vender também. Minha filha, ela começou a vender também. Então, os clientes dela pediram assim, tua mãe não faz lençol de malha? Né? Ela falou, se falar com ela, ela faz. Né? Aí começa a vir um outro público, né? Ah, se a pessoa faz fronha, faz colcha, vai fazer lençol. Então, daí ela chegou para mim e falou, mãe, as minhas clientes querem lençol de malha. Eu falei, tá, mas agora tu me quebrou.
Porque como é que eu vou fazer o quadradinho ali, aquele encaixe, né, Sim, do então. lençol, né? Aí, mas sempre pedindo ajuda para aquele lá, né? Aí eu estava sentada na mesa, eu mexi na toalha da mesa, eu mexi naquele canto dela ali, Sim, sim. e descobri que daquele jeito eu formaria o canto do lençol. Gente, olha só, que legal. Foi incrível. Daí eu fui lá e fiz um pequeno. Fiz um pequeno, coloquei o elástico, fiz a bainha e depois eu fiz um para mim. Primeiramente, sempre eu fazia para mim, botar na minha cama, né? Aham. E eu sempre não gostei quando colocava lençol na cama que aparecia um pedaço do colchão assim. Sim, Então, fica pela metade. O primeiro erro que eu corrigi foi esse. Eu fiz, né, ele bem reforçado e botei na minha cama e eu gostei. Aí ela começou a vender para mim, a minha filha, a Adriana. E foi vendendo e o negócio foi Meu Deus. explodindo, assim, graças a Deus. E assim, rápido, né? Porque é recente não, quero falar, não é uma empresa tão antiga, porque 10 anos, né? Sim, E deu um boom, então. deu, E como é que está sendo agora, na pandemia? pois é. Daí, Eu acho que agora é a hora que ela começa a costurar os desafios da... é. O que aconteceu aí na pandemia, agora com toda essa situação aí? Como que ficou a empresa? Então, daí a gente ficou preocupada, porque daí os pedidos feitos, muitas pessoas estavam cancelando, né? Sim? Porque, e fechou todas as lojas, não tinha onde comprar mais nada, né? Itapema fechou, todo lugar fechou. Sim. Daí a minha filha, que tem bastante conhecimento com as construtoras da Itapema, ela tinha muito conhecimento com o povo. E daí deu o decreto da prefeita, que todo mundo tinha que usar máscara. E eu, como eu te falei antes, eu tinha muito retalho que eu tinha comprado e trouxe junto com a Itapema comigo. Sim. Retalhos bom, né? E daí o esposo dela chegou e falou para ela, ó, vocês vão ter que fabricar, hoje vocês vão fabricar máscara para mim. Ele também tem uma construtora. Sim. Daí aí o negócio doeu. Como que nós vamos fazer uma coisa que a gente não sabe? Sim. Aí nós duas falamos assim, não, nós vamos desafiar aqui o negócio. Ué, não sabia nem costurar a colcha de Nem- retalho? E inventar e fazer máscara. Ia ser fácil, né? Não, mas no começo, assim, Não, assusta, né? assusta. Até porque é uma coisa, assim, se tornou uma realidade pro nosso dia a dia, mas existem vários modelos, né, Modelo. agora. Cada dia você vê um modelo Sim. diferente. Só que daí eu comecei com aquele modelo tradicional, né? Daí fiz, acho que umas 3, 4, 5 máscaras, sei lá. Mas aí ela provava, né? Minha filha. Aí nós batia foto. Não prestou, vamos direitar esse troço aí. Aí fomos, até que começou a sair uma perfeição, entende? E o celular dela não parou mais de vir mensagem. 450 máscaras. Para a Gente. consultora tal. 500 máscaras para a consultora e foi. Meu Deus. E nós duas, né? Nós duas. Só vocês duas. Só nós duas. E nós fomos ali trabalhando. A sua filha costura também? Eu e ela. Sim. Nós duas trabalhando. E daí chamei uma filha minha que mora em Curitiba para ajudar nós a trabalhar na máscara. A produção, hein? A produção. E aí, nesse e-mail aí, nesse tudo, eu inventei o lençol colcha. Lençol, 3 em 1. colcha. Lençol colcha. Ai, gente. Aí teve criatividade na pandemia também, então. Sim, eu tive que ter, sabe por quê? Porque o lençol normal de malha tem muita concorrência. Sim, claro. Muitas pessoas fabricam o lençol normal. Então, além da máscara, nós começamos a fabricar o lençol colcha. Nossa, que legal. Ele é um lençol, e daí eu fiz um babado ao redor, que seria, no caso, a saia da cama, mas tudo junto, com a mesma malha. E ao redor eu colocava bordado em inglês, né? Sim. E isso, Eu acho que nós temos fotos, né? Eu acho Vou que pedir para a produção, quando puder, colocar as fotos, só para a gente entender o que ela está falando, porque esse lençol colcha... e isso daí, ó, Olha que coisa tá linda. vendo ali? Isso daí foi um arrombo. Isso aí foi, assim, o tudo, sabe? A Nossa, máscara. que lindo. E nós começamos a fazer isso aí, ó, isso explodiu. Tomou um rumo diferente a nossa vida. Imagino. Bastante diferente. Porque um produto diferenciado também, bem feito, uma empresa familiar, uma coisa artesanal, não tem como não Exato. ser... As pessoas não gostarem. E se você Pode passar, Joninho. chegar, ó, Ai, olha que lindo. Tá. Essa que tem por cima é uma colcha? é uma mantinha. É uma mantinha. É uma mantinha. Aí a gente fez um arco, entendeu? E botou ela. O diferencial desse lençol é a questão que ele tem esse barradinho que transforma ele como colcha, é isso? Em colcha, exatamente. E daí Que a legal. pessoa que
tem um lençol desse, ele não precisa usar saia na cama. Sim, claro. toda mulher vai e ela hoje- fica sempre bonitinha assim. Sempre. Adorei. Tu usa ela como se fosse uma colcha mesmo. Olha que lindo. Ó, e isso daí... Esses aí já são em malha, né? É tudo malha. Tudo Agora, malha. depois eu passei para malha, né? Uhum. Eu parei de trabalhar com os tecidos, que daí a empresa cresceu, na verdade. Né? Então, graças a Deus. Cresceu a clientela, cresceu. A minha filha vendeu muito, né? Também. E o negócio E foi- agora vocês estão com, com as As máscaras, já voltou, agora como que tá? A gente continua, de vez em quando ela recebe um pedido de máscara, né? Uhum. E só que o nosso foco também está Nesse produto diferenciado, nesse né? produto Nossa, diferenciado. muito bonito. É que hoje, se você for querer comprar um produto desse aí, ó, você não vai encontrar em lugar nenhum hoje. Daqui a pouco pode até aparecer. Sim, claro. Agora o pessoal Olha. vai assistir, né? Vai ter a ideia. Olha aí que coisa Ai, linda, que lindo esse azul. né? Muito lindo. E isso aí foi muito incrível, porque essa minha amiga, que ela é Como é que a senhora teve essa ideia? É que nem eu falei, É aquele soninho, a conversa. Aquela hora que eu deito na cama, que eu peço a Deus que me dê mais Nossa, sabedoria. que Porque eu sensacional. preciso de mais sabedoria, para mais coisas. Claro. Sabe? Eu não posso. Eu tô com 61 anos. Mas eu não posso hoje parar, de repente, assim, né? Porque a minha filha, ela tá junto comigo Sim, hoje. em meio a uma pandemia a senhora nem parou, né? Não Conseguiu paramos. se reinventar. Não, a gente não parou e também não se apertamos com grana, porque essas máscaras caíram na hora boa. Imagina. Não que eu quisesse que existisse a pandemia, Claro que não. mas né? ajudou as pessoas, porque ninguém, naquele momento, ninguém fazia máscara. Muitas pessoas se reinventaram nesse momento de pandemia. Mas só né? que naquele instante ali, só nós duas começamos. Entendeu? Sim. Aí depois que nós começamos, só que nós saímos bem porque a minha filha conhece as construtoras de Itapema Claro, todas. aí sim, Então né? ela fez as vendas, ela praticou as vendas e nós trabalhamos muito nas duas. Que A coisa gente, boa. trabalhava sábado, domingo, até 8, 9 horas da noite. Imagina. E o meu marido também, um cara que ele dá um incentivo muito grande na vida da gente, sabe? Todo mundo junto. Todo mundo Assim junto. é bom. As minhas filhas, eu tenho a Alexandra do meio também, ela também oferece para as pessoas, ela vende a mercadoria, né, para as pessoas, ela fala, ó, minha mãe, sabe? A de Curitiba. Um produto Então, bom, diferenciado, né? Eu acho as que nós... amigas da minha filha, gente que mora no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, ela tem apartamento em Itapema, cada vez que ela vai vir, ela já liga para minha filha Já reserva. passando o pedido, sabe? Ela Sim. não vive mais sem isso aí. Olha que coisa Tem boa. essa- Eu acho que nós temos... Vamos dar boa noite para Ivanessa. Boa noite, Ivanessa. Acho que temos comentários aí, Dona Maria. Vamos ver o que o pessoal está comentando. Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Dona Terezinha. Tudo bem? Boa noite. Eu quero parabenizar o seu trabalho. Ele é muito lindo, viu? Eu estou aqui, mas eu estou só de olho aqui nas fotos do seu trabalho. Eu vou estar falando aqui às pessoas que estão nos assistindo. Um beijo para todo mundo que está aqui todas as terças. E a Jusce Freitas está falando, linda, sucesso. A Guiomar Almeida está falando sucesso. Ana Paula Pereira. Dona Maria faz as melhores e mais confortáveis roupas de camas. Ai, olha que legal. A Alexandra Pereira também fala assim, roupa de cama de alta qualidade e muito capricho. O Leandro Duarte Borges, ele fala, desejo muito sucesso, pois a sua história é bela. A Gladys da Silva fala, amei. Só elogios, hein, Dona Maria? Viu? Obrigado. A Michele Pereira, você está linda, Gi. Obrigada, Michele. Um beijo. A Carol está assistindo lá de Manaus. Um beijo, Um Carol. beijo para Manaus. Ó, o pessoal de Manaus sempre aí com a gente, hein? A Franci, lá do Pará, também está falando assim, Pará. que lindo, parabéns. Um Obrigado. beijo para o Pará, hein, Gi? Um beijão pro Beijão. Pará também. Estão sempre aí junto com a gente. Continuem, hein? Tá, tem mais gente aqui falando. A Adriana Regina está falando que lindos. A Carol está falando que luxo. Viu? Obrigado para ela. A senhora já entendeu, né? O pessoal vai encomendado em vários estados aí, hein? Vamos aumentar a produção. Vamos lá. A Alexandra Pereira fala, minha irmã vendedora anota 1000. Ó, viu? A Natita É a sua outra Paim. filha? A filha que está assistindo? É a outra filha, né? Aqui, Alexandra? A vendedora é Ah, a tá. outra filha. Eu vou ler aqui o último aqui do momento, é a Natisa Paim.
Gi, tá toda linda como sempre. Obrigada. Obrigada, Vanessa. E dona Terezinha, o que a senhora acha assim que, bom, o lençol é o diferencial, mas ainda tem aquelas pessoas que pedem o teu produto inicial, que foi os retalhos, enfim, tem ainda essa procura? Tem essa procura. Porque eu acho que quando você começa com um produto, né, as pessoas gostam, enfim, como foi um sucesso, ali vai ter sempre alguém lá pedindo, né? Hoje em dia a senhora não faz mais ou fazem? Se a pessoa pedir, eu faço. Ah, é só exclusivo agora. Essa pessoa que começou, essa minha amiga que começou vendendo para mim, ela chega e fala assim, ó, eu não consigo vender outra coisa, tá? Eu consigo vender as fronhas que tu fazia e eu quero mais fronha. Olha. Então daí eu tenho que tirar o tempo para ela, porque ela que abriu, fez a abertura de... foi ela que abriu portas, né? Abriu portas para mim, né? Em segundo lugar, foi a minha filha que também se interessou. E hoje ela trabalha comigo. A Adriana que está ali. Sim. Ela trabalha comigo, também aprendeu bastante. E também ela é muito boa em parte de vendas, né? Ela tem que aproveitar, né? Ela tem uma facilidade muito grande para vender, sabe? Coisa boa. E todas três, assim, só que nós duas trabalhamos juntos, né? Então, ela tanto me ajuda ali, como ela faz as vendas. Sim. Ela tem as amizades dela. Ah, mas ainda quem costura só a senhora e ela? Só nós duas. Olha, que legal. Como é que dá conta? Nós somos uma dupla dinâmica. Se vira, né? Coisa boa. Acho que nós temos uma pergunta ali. Tem sim, para dona Terezinha. Ó. A pessoa não está se identificando, ela está no YouTube. Ela pergunta, depois dessa fase de trabalhar com retalhos, o que você mais inventou? Ela quer saber que depois do retalho, o que mais inventou? Daí eu comecei a fazer capa de coberta, vendi muita capa de coberta, de retalho também. De retalho também? Exatamente, vendi muitas. Capa de coberta. E aí depois foi que eu comecei a fazer a malha, né? Comecei a malha. E a capa da coberta foi uma criação também? Foi uma criação, e ficava perfeita, que não parecia ser de retalho. Meu Deus. Ficava iluminada, assim. Vendi muita capa. E a imaginação minha, ela ia muito longe, sabe? Era uma inspiração, né? Era uma inspiração de como que eu ia fazer ela para ela ficar bonita e que não aparecesse tanto com retalho, né? Sim. Aquela divisão, né? A gente pensa retalho vai ser uma coisa estranha, mas não. Eu conseguia dividir certinho o que eu fazia para poder ficar bonito, para ficar uma coisa bonita. Bem feita, né? Pelo jeito, muito bem feito, porque o pessoal gosta, elogia, né? Já foi um sucesso. Eu conheço as máscaras e eu sei que são assim, além delas serem bonitas, né? Esteticamente, elas são confortáveis, né? Exato. Teve aquele momento, porque no começo teve pessoas que fizeram máscaras de qualquer maneira, do jeito que dava, né? Para poder, com aquele elástico mais grosso que incomodava. Teve essa dificuldade até chegar nessa que porque ela é muito confortável, ela nem machuca aqui a orelha, né? Ela é super confortável. Exatamente. Eu não tive dificuldade porque nós fazia ela e a minha filha colocava, né? Sim. Mãe, ficou confortável, ficou boa. Vamos sacudir aí. É isso aí. E eu tinha já o estoque de elástico, né? Eu tinha muito tecido que eu trouxe. Que daí tudo parou, né, também? Parou tudo, então eu tinha muito tecido, muito que eu trouxe de lá. E com esses tecidos a gente sobreviveu até praticamente quase todo o trabalho de máscara nosso foi com esse tecido. A gente comprou alguma coisa que era tecido preto, que as construtoras específico, né? Pediam, né? Ou azul marinho, essas coisas assim. Mas a maioria da máscara fabricada foi com os retalhos que eu já tinha de início. Retalhos bons. Eu quero verdinha. Tá ali. Ia lá e pegava o verdinho. Eu quero azulzinha, eu quero lilazinha. Vamos lá. E tem umas que tem umas tiarinhas. Essa aí eu não fiz ainda. Eu vejo assim que tem umas que tem umas tiarinhas, né? Agora, mais uma para a senhora adaptar. Essa eu tenho uma amiga em Blumenau que ela... Que faz. Essa que é cliente da minha roupa de cama, ela compra. Tem uma mulher que serve ela lá, né? Só que daí já, para mim que já fabrica roupa de cama, sim, me tira muito tempo para fazer aquele tipo. E é muito específico também, né? E que nem ela tem salão, então todo dia ela coloca aquela máscara, aquela tiara e passa ali. Tudo então, certinho. Ela tem as moças que trabalham com ela que a preparam ela para usar aquilo ali, né? Claro. Mas nós que temos que sair correndo, né? Não, tem que ser o que dá e é isso. Tem que ser um negócio prático. Não pode, por exemplo, a 3D. A 3D é uma máscara super complicada para fazer,
que eu já percebi, ela vai muito costura, muito detalhe, e que ela vai fazer a mesma coisa que faz a máscara que outra. nós fabricamos. É bem feitinha, é caprichadinha, né? Então, o que nós precisamos é de proteção e não luxo. E, não... E praticidade também. É que daí se confunde, né? Também o pessoal quer um pouco de luxo junto com... Mas não está certo, né? Não é para ser, né? Dona Maria, agora eu quero que a senhora me conte assim, o que vocês, primeiramente, a senhora aprendeu com tudo isso, com toda essa trajetória, desde lá do início até agora, em meio à pandemia também, dificuldades, né? Qual foi o aprendizado maior de tudo isso, assim, de toda essa trajetória sua e da sua família, porque pelo que eu vi, a família é bem unida, né? No trabalho, na venda. O aprendizado é assim, ó, tudo que você quer, você consegue fazer. Eu cheguei, foi esse aprendizado que eu tive. O que eu ter vontade de fazer, se eu tenho vontade mesmo, eu vou fazer. Porque eu tenho que me agarrar em Deus e Ele vai me levar em todos os lugares que eu quero, que eu querer fazer. Vai te direcionar. Vai me direcionar. Eu vou lá, eu quero fazer aquilo ali que eu botei na minha cabeça que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou, sabe? Eu faço por quê? Porque a minha cabeça, ela trabalha muito rápido. Imagina. Ela tem E é criativo também, criativa, né? muito criativa. Muitas pessoas têm orgulho de mim por eu ser assim. A minha filha, essa que trabalha comigo, ela também tem muito orgulho de mim. Por isso que a gente queria contar a sua história. Então, porque o aprendizado foi muito grande. Imagino. O que eu aconselho assim, ó, para todo mundo, nunca parar no meio do caminho. Porque às vezes eu pensava. Sim. Até quando a sua amiga lhe fala que é para a senhora costurar e você não tem noção nenhuma de costurar, você poderia dizer, não, eu não quero, não vou, e é isso, né? E daí eu comecei fazendo uma caseirinha, né? Sim. E depois aí eu peguei e comprei um overlock. Aí quando chegou essa máquina em casa, ela tinha um monte de furo, muito furo para enfiar a linha. Oi, né? Com aonde que vai? Então o que fazia? Eu chamava o mecânico. Eu falava, Floriano, ó, a máquina não vai, mas não, era mentira minha. Eu aprendi a enfiar a linha com ele. Olha isso. Eu pagava a visita dele. Sim, para ele ajudar a colocar o ele dizia, negócio. mas a tua máquina não tem nada, só arrebentou a linha. Mas aonde que coloca? Não, daí ele arrebentava e ia colocando e eu ficava ligado. Mas olha, a senhora também é muito inteligente. Isso foi umas 4 vezes. Chegou um dia e ele falou, tu tá me tirando. Eu falei, não, é que eu acho que ela tá com algum defeito que tá arrebentando. Não estou conseguindo. E acho que Vanessa tem mais um comentário, vamos ver. Eu tenho da Ana Paula Pereira. Ela perguntou da dona Terezinha, qual é a sensação de ver o seu sonho se realizando? É uma sensação muito, muito boa, muito... eu agradeço muito, né? Bastante... Eu esqueci a palavra. Gratidão, é gratificante. Muita gratidão, muita, sabe? Pelo aprendizado que eu tive e passei também um pouco para minhas filhas e para as pessoas que gostam de mim, que me conhecem. Viraram amiga através do meu trabalho, que me procuraram. Acho que o reflexo disso é o resultado final, né? É o trabalho que a senhora faz, bem feito, as pessoas gostam, com capricho. E o que eu acho assim mais inspirador e que a gente queria muito contar essa história é essa questão do não fugir daquela situação, né? Porque lhe foi dado uma situação para ser feita, você não fugiu, foi lá e fez. E foi cada vez melhorando mais aquele desafio que foi dando. Ela realmente foi costurando os desafios dela. Então, e ainda tenho fé que vou fazer ainda mais. Muito mais, tenho certeza. Desafio, mais coisas que eu ainda não sei. Imagina todas as noites que a senhora dormir, que Deus está ali contigo, dando aquelas dicas. Quanta dica não vai aparecer? Vai aparecer, porque Deus ele está sempre do ladinho da gente. É maravilhoso, ele tá sempre né? acompanhando nós. Ele é o mais forte de toda a história, né? É verdade. De tudo aqui, isso, ele está ali, né? Eu estou aqui hoje, mas tudo isso, meu agradecimento é a Deus. Eu sou muito grata, né, por nós ter esse Deus que nos ensina e que não faz nós desistir. É verdade, dá força, né? Porque o fraco desiste. Desiste. Mas o forte não desiste. É muito fácil desistir, né? No primeiro desafio, na primeira dificuldade. Mas é covardia desistir, eu acho. Quando fraqueza, eu pensava em desistir, eu pensava que se eu desistisse, eu estaria sendo covarde. Comigo mesmo. Sim. Cada um, né, sabe até onde pode ir e também
quando pode ultrapassar aquele limite ali, né? É que nem a minha filha, ela fala, mãe, mas a mãe já está aqui para me ensinar. E a mãe não. Imagina o quanto ela não aproveita de aprendizado contigo. Ela está aproveitando, ela aproveita Ah, coisa todos boa, né? os lances, tudo. Ela aproveita tudo. Ela me trouxe para perto dela, né? Que eu mandava em Manaus, me trouxe para cá, para Itapema. Mas ela aproveita todos os detalhezinhos. Imagino, coisa boa. Ela está aproveitando muito bem, assim, a sabedoria e o trabalho de nós duas juntos, né? Isso é família, né? É Muito família, bom, muito é. bom. Dona Maria, já está acabando o nosso tempo, né? Essa história é uma história, assim, incrível, inspiradora. Eu acho que as pessoas ficaram curiosas aí quando a gente foi divulgando, mas eu tinha muita vontade de contar essa história, fiquei sabendo por uma amiga, e fiquei muito feliz de saber todos os detalhes. Tenho certeza que vai vir muitas ideias novas. E eu desejo muito sucesso para vocês. Além do sucesso, eu desejo aí união para essa família, que a senhora seja sempre essa mulher de fé e certeza de que Deus está contigo para poder iluminar aí as suas ideias. Vamos falar das redes sociais da empresa, para eu passar para o pessoal aqui. De Maria Cama e Casa. É demaria.cama e casa, né? Não. Que é o @. Tem o ponto ou não? Não tem ponto. Produção, tem o ponto? De Maria- O Instagram, só o Instagram. Ah, tá. O nome não tem o ponto. Não, o nome não. Mas o Instagram tem, é demaria.cama e casa, para vocês conhecerem aí esse produto diferenciadíssimo que é o lençol colcha da Dona Maria. Contato, telefone, a senhora sabe para poder passar pro pessoal ou tem lá? 992 É 47, né? É. 47. 00 2464. 992 00 00 2464. Eu quero lhe agradecer mais uma vez por abrilhantar nossa noite com essa história tão linda, assim motivadora. E eu tenho certeza que nós vamos ter muitas coisas ainda para contar. Quando tiver um produto diferente, dá uma ligadinha para a gente e vamos anunciar aqui no programa. Exatamente. Eu também tive muito orgulho de estar aqui hoje, né? Ah, que bom mesmo. Eu fiquei nervosa no começo, mas a minha filha também incentivou, né? Todas Sim, três. Né? sim. E meu marido também me incentivou muito. Mas eu estava nervosa para chegar até aqui, mas fiquei feliz por ter essa honra de contar para alguém a minha história. Mas então, era isso que a gente queria Uma história mesmo. que eu não... Sabe, eu tinha vontade de passar essa história Tem que passar. para muita gente. Imagina quantas pessoas não se inspiraram. Né? Eles estão lá. Eu tenho amigas começando um negócio agora com costura, em meio à pandemia, não tenho o que fazer. Eu vou, né, vou aproveitar o que eu sei, eu vou aprender a Sim. costurar. Imagina daí, olha o que pode surgir, Pode surgir de um aprender a costurar. Eu acho que eu vou Agora, começar a aprender a costurar Eu também. só vou dar um recado, né, para as pessoas que Fica à querem. vontade. Eu quero dizer assim, ó, vai firme, não tenha medo de ir. Vai no propósito. Vai errar a primeira vez, a segunda, mas a terceira vai dar certo. Tem que ir Com certeza. com Deus, Não desistir, né? não desistir, porque quem desiste é covarde. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado por O vocês. programa está aberto aí, então, para qualquer novidade que tiver, para contar para a gente. Tá Beleza. bom? Muito obrigada pela sua presença aqui. Gente, então, vocês viram que história linda da Dona Maria. Eu sabia que vocês iam gostar dessa história dela. Quando eu soube, eu disse, não, eu preciso contar. Ela precisa contar para o mundo a história da empresa familiar dela. Vocês gostariam de conhecer melhor aí os produtos da De Maria Cama e Casa, então entra lá no @ dela, é demaria.casa e cama, e vocês vão conhecer esse produto diferenciado aí, você que já se interessou, já encomenda, vocês viram que o negócio é frenético, né? Então tem que se programar aí para encomendar. E as máscaras também, as máscaras são lindas, eu conheço as máscaras delas, e vale super a pena também agora esse momento, já que precisamos usar máscara, que seja com estilo, né? E agora eu quero agradecer aos meus parceiros, aos parceiros e patrocinadores que tornam o nosso programa muito mais belo. Agradecer todo o programa, como sempre, abrilhantando o nosso cenário, que é a Decore Pronto. A Decore Pronto nos abrilhantou, como você sabe, com esse quadro maravilhoso, né? Que já rendeu muitos comentários. É uma joia que deixa o nosso cenário ainda mais lindo. Muito obrigada, Decore Pronto, pela parceria de vocês. Estamos juntos aí sempre com esse cenário lindo que vocês aí
decoraram com esse quadro maravilhoso. A Lise, falando de decoração de cenário, a Lise Papéis de Parede, o arroba está passando aí embaixo. A Lise continua com a promoção. Quem fechar um orçamento com ela, de papel de parede, a aplicação sai gratuita, tá? A Lise colocou o papel de parede aqui. Ele é bem clarinho, mas dá para ver que ele tem uns brilhozinhos. E eu super indico o trabalho dela. Um beijão, Lise. Obrigada pela sua parceria também com a gente. Agradecer nossas parceiras de sempre, a Bianca Make Hair. A Bianca, que é responsável pela minha make de todas as terças. Hoje ela fez um negócio na pálpebra aqui, que ela disse que a pálpebra iluminada, um negócio aqui bem no meio. Não sei se vocês conseguem notar. Sei que eu adorei. Bianca, um beijão pela nossa parceria. Te adoro. Foi assim. A Bianca é uma fofa. Adoro o trabalho dela. E também a Tati, né? A Tati, minha parceira de sempre. Salão de Beleza da Tati. Lá do bairro Carianos. A Tati é uma excelente profissional. Especialista em colorimetria e alisamentos. Então, se você tem interesse em conhecer melhor o trabalho dela, busca o arroba ali, conhece o trabalho da nossa parceira Tati. E também, o que a produção está me falando que está torto alguma coisa aqui? Ah, tá. Gente, eu não ia esquecer dela. É claro que eu não ia esquecer dela. A Ivanessa, a minha assistente de palco e a responsável pelos meus cílios, né? Claro que eu não ia esquecer dela. Ó, viram esses cílios? É responsável a Ivanessa. E a queridíssima, uma fofa amada, a Lu, Modas e Acessórios. A Lu, ela sempre tem um acessório lindo para combinar com a roupa, sempre tem um acessório muito lindo para combinar com a pulseira e o colar e tudo mais. Ela tem muito bom gosto e eu sou encantada pelas coisas dela. Lu, muito obrigada pela sua parceria. E também, aproveitando que estamos aqui, vamos mostrar a unha da pessoa? Aqui, assim. A responsável pela essa decoração linda aqui foi a Tati, tá? Mas o alongamento, quem fez foi a Fran. A Fran atende no sul da ilha. E ela também está com uma promoção para a audiência aqui do programa. 20% de desconto para os alongamentos. Então, corre no arroba da Fran, conheça o trabalho dela. Ela trabalha ela é instrutora também de alongamento de unhas. E ela é excelente no trabalho que ela faz. Um beijão, Fran, e muito obrigada pela sua parceria também. Acho que falei de todos os patrocinadores, tá? A produção já está me chamando a atenção, mas eu quero falar para vocês que amanhã estou chegando aí no Rio de Janeiro. Atenção, cidade maravilhosa. Estou chegando no Rio amanhã para acho que serão 5 dias, 5 dias rapidinhos, tá? Vai ser de 9 a 14, que eu estarei atendendo aí no Rio. A agenda está lotada, mas já estamos com uma lista de espera, porque às vezes sempre acontece um imprevisto e a gente consegue uma vaguinha aí. Então, eu sei que eu tenho um público muito bom aí do Rio de Janeiro me assistindo. Você que ainda não agendou o horário, só me chamar no WhatsApp, que a gente dá um jeitinho. Eu vou para ir para trabalhar, então a gente trabalha das 7 da manhã até a hora que der para trabalhar. E também anunciar que no dia 17 de setembro estarei atendendo no salão da Pamela Ramos, que é no bairro de Forquilinhas, o salão Bless Salão de Beleza, Pamela Ramos, tá? Entre lá no arroba dela, a Pamela também trabalha muito bem com loiros, e eu vou estar atendendo no salão dela, dia 17. No final de setembro, início de outubro, atendimentos no Rio Grande do Sul, meu público do Rio Grande do Sul, um beijão para vocês. Estarei aí, início de outubro, de 1º a 4 de outubro, então, já foi aberta a agenda, e já está quase cheia, tem algumas vagas ainda, então, se você não marcou, tem interesse em agendar algum horário comigo, é só me chamar. Tá? A produção já fez assim, ó. Isso quer dizer que acabou meu tempo de falar. Então, agora, eu vou chamar ela, que vai falar com a gente sobre um assunto muito atual, polêmico, e eu quero que vocês enviem perguntas e comentem aí tudo que ela vai falar para a gente. Eu vou ter que ler para apresentar ela, porque ela é assim, tem um monte de coisa que ela faz. Peraí. É Tatiane Henning. Ela é... Pera, que são muitos papéis. Eu e o Faustão. Aqui. Colunista, palestrante, fundadora e presidente da rede Delas, Tatiane Henning. Seja bem-vinda.
Tati, eu tenho que ler tudo, né? Porque a pessoa... Seja bem-vinda. Fica Obrigada. à vontade. Licença. Lembrando, pode ficar à vontade. Lembrando que a dona Maria Terezinha ainda está aqui com a gente, está no outro palco. Dona Maria, se a senhora tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer aqui na nossa conversa, pode ficar à vontade, tá bom? Só chamar. E aí, Tati, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigada por estar aqui. Nós que agradecemos. E parabenizar essa mulher incrível, né? Você viu que história? Então, um grande incentivo de uma amiga, né, que ela teve onde começou, e o apoio da família, que é muito importante. Então, exatamente. E a gente vê que o marido dela apoiou, né? E o apoio do homem é fundamental na história da mulher, porque ele faz uma grande diferença. Claro, na verdade, assim, muitas mulheres, já entrando no assunto agora, muitas mulheres deixam de fazer muitas coisas por conta do marido, né? Ou do companheiro, enfim. Infelizmente, a gente vive num mundo, né, numa sociedade muito machista. Essa sociedade é enraizada no machismo. Então, quando o homem apoia a mulher, é muito importante, porque ela consegue sair daquela posição que ela está, porque hoje nós mulheres somos 52% na economia do nosso país. Então, a gente vê uma sociedade muito machista, enraizada no preconceito, onde as próprias mulheres são machistas. E ela teve um apoio fundamental da amiga. E hoje o apoio da família. Sim. Então, muitas mulheres se veem nesse patamar. O que eu faço? Né? E ela tá se veem sozinhas, né? Porque... Na verdade, elas não são sozinhas, porque elas são completas. Elas não precisam de ninguém. Mas elas precisam, às vezes, de um empurrãozinho para enxergar aquele mulherão todo que ela é. É verdade. Porque não existe pessoas ou mulheres fracas. Existem pessoas que não conhecem a força que têm. Olha, vocês já viram que vai render esse assunto. Mulheres então, empoderadas temos. Então, é muito importante esse incentivo e as mulheres entender que nós não somos inimigas, que uma mulher deve erguer a coroa da outra sim e mostrar ao mundo que ela pode, sem dizer ao mundo que está torta. Exatamente. Nossa, que legal. Eu parei para refletir agora. Porque, assim, ó, vivemos num mundo que tem muita competição, né, no universo feminino aí que a gente está falando. Existe muita competição ainda, né? E não só a competição, a inveja, né? Às vezes a gente vê aquele comentário assim, também, né, trabalha no meio de um monte de mulher, sabe? Não existe, ainda é visto como não ser uma união, né? Ainda tem esses as pessoas que querem colocar para baixo, é difícil que ela coloque para cima. Infelizmente, as próprias mulheres é machista, mas não por conta das mulheres, é por conta da educação. A nossa sociedade, a nossa cultura vem lá do tempo das cavernas, onde o homem ia para a caça e a mulher ficava em casa. Então, hoje, quando a gente se depara com uma mulher empoderada, que trabalha, sempre tem aquele preconceito. Eu atendo muitas mulheres diariamente e uma veio para mim e comentou assim, Tati, eu não acredito que ela mal chegou na empresa e ela já conseguiu o cargo que eu sempre quis. Olha isso. Então, isso é bem comum, né? Ela saiu com o chefe. Aí eu falei, não, volta lá atrás, vamos dizer. Ela estudou para isso, ela se dedicou para isso, por que ela tem que estar nas costas de um homem? Será que ela não é competente o suficiente para poder ter chegado onde chegou? Por que a gente tem que ter um homem nas nossas costas? Exato. A gente é tão competente. Já veio dela, né? Sim, então a gente tem que olhar. Mas eu não consegui. Eu falei, o que faltou aí? Será que mais empenho? Vamos olhar para a coleguinha de igual para igual e entender que a gente não tem disputa. Quando a gente vai, né, eu saio com as amigas e atendo mulheres, trabalho com mulheres o dia inteiro. Quando a gente vai no restaurante ou está num ambiente, quando chega uma mulher, a gente repara o que nela? A roupa, batom. Se ela está magra, se ela está gorda. A gente não consegue reparar o brilho daquela mulher sem ter que julgar. Então, infelizmente, a sociedade ainda... É muito difícil, né? Você vê, eu já deparei com situações onde, sim, estava no mesmo ambiente e a mulher chegou para mim e disse, nossa, que bonita que você é, nossa, que presença, que você deve ser uma ótima profissional. E ela nem me conhecia, sabe? Eu achei aquilo sensacional, assim. É muito importante o apoio de outra mulher. Nossa, é algo que realmente te dá uma força. Dá uma alavancada, né? Dá uma alavancada. Então, é muito importante as mulheres entenderem que nós não somos inimigas. Nós estamos aqui para ajudar umas às outras. Mas, infelizmente, a gente vai levar muito ainda. A gente vai ter que reeducar a nossa sociedade. A gente vai ter que levar muita didática para dentro das escolas e para dentro das famílias. As pessoas costumam dizer que na escola não se educa. Se educa, sim. Os professores estão ali para ensinar, mas estão ali para reeducar os alunos.
Porque eu trabalho com a violência doméstica. Porque às vezes vem lá da família, né? Sim, eu trabalho com a violência doméstica e a gente leva a didática totalmente diferente para os adolescentes, para as crianças e para os adultos. E quando a gente faz brincadeira com as crianças, algumas crianças não sabem o que é violência doméstica. E a gente faz didática brincando com a criança. Então, a criança fala, tia, a minha mamãe sofre violência. Olha. Numa brincadeira que você fez com a criança. Então, a gente precisa reeducar aquela sociedade, aquela criança, mostrar uma didática para que ela aprenda que aquilo é errado. Porque se ela cresce vendo o papai que é certo, né? bater na mamãe, ele vai se tornar que tipo de homem? Para ele é normal bater e depois ir lá e fazer um jantar, que é a fase da lua de mel que a gente fala que é reconciliação. Sim. Então é normal. Se a menininha vê todos os dias a mamãe chorar, é normal se eu chorar também, porque depois eu vou receber um abraço, está tudo certo. E a gente precisa ensinar que não, que o mínimo que a gente merece, que é nosso, é o respeito. Então a gente tem que dizer não, e o não foi feito para ser dito. É isso aí. Vai render muita coisa. Estou aqui com a minha cabeça fervilhando já de um monte de perguntas que vai faltar para fazer. Então, vamos falar sobre a rede delas, né? Eu quero saber como que surgiu essa rede, esse trabalho com as mulheres, como que aconteceu tudo isso. Então, a rede de apoio delas, né, é uma rede assim que eu falo que foi Deus que nos presenteou. Porque eu cresci num ambiente onde sempre teve violência doméstica. Meu pai praticava violência doméstica com a minha mãe e torturava os meus irmãos. Eu nunca sofri fisicamente, mas presenciei, né? Então, assim, era algo que eu nunca quis para mim. Eu falei, vou crescer, vou me formar em artes cênicas, que eu sou formada, e vou me mandar. E eu sempre vi amigas passando pela violência e eu nunca nem sabia como ajudá-las. Eu sabia que a minha mãe tinha passado e ela nunca obteve ajuda. E um dia, num sonho, Deus falou comigo. Olha aí ele, dona Terezinha. Deus, ele dona Maria. Quem tem Deus nunca está sozinho. Olha ele. E aí Deus falou comigo, falou, olha, você tem um projeto com mulheres e essa é a tua missão, e quanto mais você fugir, mais eu vou te chamar. E aí eu acordei, eu sou, né, frequento religião, sou religiosa, mas não sou aquela pessoa que realmente tenho fé e que, assim, eu acredito, mas não, eu falei, eu estou sonhando, não acreditei. Foi só um sonho. Foi só um sonho. E aí eu peguei e contei para minha mãe falou, minha filha, foge disso. Imagina o medo dela. Porque se essas mulheres apanham, imagina você. Ai. Você conviveu comigo, pelo amor de Deus, some disso, que não sei o que. Assim, mãe, eu nem sei como fazer, eu acho que foi só um sonho. E aí, minha irmã evangélica, minha irmã me convidou para ir numa igreja evangélica. Aí eu falei assim, eu vou porque eu adoro canto, né? Sim. E aí fui com a minha irmã, e aí lá o pastor, que eu nunca vi na minha vida, falou assim, você de blusa rosa, muito rosa, e só tinha eu de rosa naquele dia. Ele falou assim, você de blusa rosa aí atrás. Deus manda te falar que a tua jornada está começando agora, e não adianta você fugir. Eu saí de lá chorando, arrepiada, nunca mais voltei. Eu falei, não é para mim. Como assim? Ele falou comigo outro dia, agora está falando aqui de novo. Aí eu nem tinha comentado com a minha irmã, nada, e minha mãe não comenta essas coisas. E aí eu peguei e fui para casa. Aí ligou uma amiga minha que sofreu uma violência doméstica. Eu não sabia o que era violência doméstica. Eu achei que somente... Hoje, o grande erro das mulheres é ela achar que a violência doméstica é só física. E para mim, naquele momento, era só física. Eu falei, vai na delegacia. Quer que eu vá junto? A gente sempre dá o apoio. Sim. Ai, não, mas eu amo ele, que é um grande erro, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Sim. Aí eu falei, tá, mas e agora? O que faz? Ela falou assim, eu preciso de ajuda. Eu falei, eu não sei como te ajudar. E aí, naquilo, veio, menina, uma mulher atrás da outra, atrás de mim. E eu falei, e agora? O que eu faço? E toda noite sonhando. E daí Deus veio para mim, eu nunca vi a presença, a figura, eu sempre vi uma luz. E aí eu vi o nome delas. E Deus dizendo para mim, o preto vai ser de luto por todas as mulheres que morreram. O D vai ser de mim, eu vou representar. Porque vai ser gratuito, você não vai cobrar nada. Eu vou estar à frente disso. Então, D de Deus e elas, vai ser todas as mulheres. E dourado, porque a mulher representa a minha joia. A mulher é a minha joia. Nossa! Aí eu falei assim, e veio pronto. E aí, outro dia, eu acordei, eu falei, eu vou estudar e eu vou enfrentar essa porra toda. E hoje, nenhum homem mais agride uma mulher na minha frente. Meu Deus. E o delas tem 2 anos e a gente já ajudou mais de 300 mulheres. A gente já alcançou Angola e Portugal. Nossa, que legal. E a gente já aprendeu muitos homens e já ajudou muitas mulheres. Que maravilha. A gente atende em torno de 6 mulheres por dia.
Nossa, ainda tem. E o nosso delas, nossa rede de apoio é totalmente gratuita. A gente dá assistência Olha, jurídica importante. e psicológica totalmente gratuita. E a gente não abandona a mulher. A gente pega ela no começo e acompanha até o final. É porque a gente ouve muito falar assim, até pessoas próximas que tiveram situações assim, que teve um apoio, mas depois não teve mais nada, daí acabei voltando, né? E daí depois acontece coisas piores, ou, né, enfim, até chegar ao ponto de levar um chacoalhão, né, para entender que aquilo ali não é o que é para ela viver, que está errado. Acho que é importante essa questão do apoio pós, né? Seguir com o apoio, porque não só naquele momento que passou por aquela situação, né? E depois, existe um passo, porque é muito fácil na hora que acontece a questão toda, você buscar um apoio, ter uma decisão, mas depois sustentar aquela decisão, né? Porque a gente sabe que tem pressão dos homens querendo voltar, e eles, né, manipulam a ponto de conseguir muitas vezes, e muitas vezes acontece o que a gente está vendo aí, várias situações. Hoje nós somos 34 mulheres mortas. Eu falo nós somos porque nós estamos juntas com elas, não podemos abandoná-las. Então, Santa Catarina é o terceiro estado mais violento. O Brasil é o quinto no ranking de 84 países mais violento. Nós, mulheres, né, que eu falo que somos todas nós, somos mais de 533 mulheres que sofrem algum tipo de agressão por dia, mais de 11 estupros a cada minuto. Meu Deus. E então, assim, é de arrepiar. A gente, enquanto eu estou aqui falando com você, enquanto seu programa está rodando, quantas mulheres foram mortas pelo simples fato de serem mulheres? Quantas foram estupradas? A gente pode falar esquecer das adolescentes e crianças também. Sim. Né? Então, assim, a mulher precisa entender que ela não ama esse agressor. Ela acredita num amor que existe. Porque o amor, ele não fere, o amor, ele não machuca. Então, ela tem que entender que ele é uma dependência emocional que ela tem pelo agressor. Porque acontece, o agressor, ele não é agressor 24 horas por dia. Ele também proporciona momentos de alegria para aquela mulher. Então, isso confunde a mente dela. Claro. Peraí, como que ele é agressor? E ele manipula tanto essa vítima que ela acha que ele é o príncipe encantado. Ele fez isso, mas ele é tão carinhoso em tais momentos. Ele fez isso, mas ontem ele me trouxe flores. E o que acontece? Eu sempre falo para as meninas que você aceita o primeiro perdão com um buquê de rosas e depois ele está te entregando uma coroa de flores. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Dá uma nota de R$100 para ver se ele rasga. Manda ele socar o chefe, se ele vai socar. É um crime de ódio. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, as mulheres precisam entender que o ciúme não é bom. Que o ciúme não é gostoso. Se ele te ama, ele vai te apoiar, ele vai te entender. Ele pode até ter um ciúmezinho, mas não precisa ser nada tão, sei lá. Que existem limites, né? Tudo tem limite, né? O que é demais é exagero, então. machuca, né? Então, a mulher precisa entender que tudo que é demais... Só que acontece, muitas mulheres são carentes emocionalmente. Então, o que acontece? Elas não são empoderadas, elas não conhecem a força que têm, muitas estão desesperadas com algum problema. Então, aparece aquele cara, narcisista, né? Ele te traz para perto dele. Ele mexe com o teu emocional. Você é linda, maravilhosa, vou te proteger, vou pagar tuas contas, agora você não está mais sozinha. Aí você, poxa, encontrei o cara certo. É o príncipe encantado. É o príncipe encantado disfarçado em Satanás. Aí, daqui a pouco, conquistou tua família. Conquistou teus amigos. Ele é o melhor vizinho, ele é o melhor cara da empresa. É interessante que você falando assim, é característico, né? É bem assim mesmo que a gente vê aí os depois, relatos. Quando ele comete a violência, que eu vou contar, peraí, mas ele era tão legal, tu tá mentindo. Tá mentindo, a culpa é tua. A culpa é tua. O que é que tu fez para apanhar? Então, tem o preconceito. Muitas das vítimas não denunciam o ato cometido por ele porque elas têm medo da sociedade. A sociedade não admite aquilo. Porque para a sociedade é normal falar que a mulher apanhou, que a culpa foi dela. Mas é um tabu falar dentro de casa sobre estupro. Então. Ensinar a filha o que é camisinha. Então, a gente trabalha o dia inteiro em cima disso. Sabe? O dia inteiro. A gente sabe que a nossa educação, infelizmente, é precária. Enquanto continuar assim, a gente vai ter mais estupros, mais feminicídio. Cada vez mais dificuldades. Vai, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está vendo que está tendo um movimento de mulheres empoderadas, né, uma empoderando a outra, a gente já trouxe aqui várias mulheres também que trabalham nessa linha, né?
O programa também, o objetivo dele é esse, mas, ao mesmo tempo, você vê ainda muita coisa que a mulher não sabe, ainda vê muita mulher escondida atrás de uma situação de violência, você vê uma situação ao contrário, você ainda vê muito, né? A gente está no momento onde está cada vez mais forte, mais latente essa chamada. Agora, com rede social, é algo que também ajuda bastante. Eu acho que também não tem... Existem os excessos. Acho que tem coisas que são muito exageradas. Mas, assim, num geral, a questão do empoderamento está sendo muito bem falado. Falado em todas as classes sociais, em todas as redes sociais. E, mesmo assim, a mulher ainda não consegue colocar para fora. Não consegue chegar e... É o preconceito da sociedade. É o preconceito dentro da família. Porque antigamente, a gente falava, pelas nossas avós, a mulher era criada para quê? Para ficar dentro de casa. Tu vai lavar, cozinhar e passar. Se você apanhar, é normal. Se ele te trair... Se você apanhar, você tem que acatar porque ele é teu marido. Se ele te trair, é porque ele tinha que descarregar lá fora. Não, ao contrário, a gente tem que empoderar essas mulheres e mostrar para elas que elas são importantes na economia, que elas são importantes dentro de casa, que o papel da mulher é fundamental e o papel do homem também é muito importante nessa luta. Porque uma vez que ele empodera a mulher, ele se empodera também. Com e certeza. Muitas das vezes que a gente vê esses homens agressores, é porque esse homem... Quase que eu xinguei aqui, porque nossas palestras, nossas conversas é muito assim, dá muita revolta. E quando você pega uma mulher toda deformada na sua mão, nossa, sabe? O que passa? Assim, hoje as pessoas falam, Tati, mas você não sente mais nada? Eu falo, eu sinto, é uma dor. Mas eu não posso demonstrar a minha fraqueza, a minha dor para aquela mulher. Tá ali pra porque ajudar naquele ela, momento ela quer um apoio. Então, o homem tem que entender que o papel dele é muito importante, porque uma vez que ele empoderar essa mulher, ele vai se empoderar também. E esses agressores, ele não tem autoestima nenhuma. Ele Nunca é um vão mané, conseguir ele empoderar. é um Zé Ninguém, porque ele precisa se diminuir ele precisa diminuir a vítima para ele poder se sentir crescer. bem. Então, peraí, eu vou diminuir ela para me sentir o camachão? Não. Então, a mulher precisa entender que ela não precisa daquele homem, que ela precisa de respeito, entender que ela é a dona da sua própria vida. Se ela quiser botar uns cílios, usar um decote, botar um shorts, ela é livre para fazer a sua escolha. Infelizmente, as mulheres ficam presas num rótulo que a sociedade impõe e não quer aquele parceiro quer que ela seja. A sociedade e a família, né? Porque às vezes a família é muito preconceituosa nesse sentido também, né? Eu atendi uma moça da Bahia, e ela veio para mim e pediu ajuda, e nós ajudamos, porque nós atendemos todos os estados do Brasil, e chegamos a 2 países, né? Claro que a lei lá é diferente, mas a gente trabalha o empoderamento com essa mulher. E ela me falou assim, Tati, eu tô livre. Ela ligou às 6 horas da manhã para mim. E a gente atende qualquer horário, tá? Qualquer mulher, em qualquer situação, lembrando que qualquer mulher pode ser vítima de violência e qualquer homem pode ser o agressor. Ah, mas eu sou rica, maravilhosa. A gente que atende, tá? Atende toda a classe social. Então, toda mulher pode ser vítima de violência e todo homem pode ser o agressor. Não existe profissão, não existe classe social. Todos podem ser vítimas e todas podem ser vítimas e todos podem ser agressor. Isso aí, viu, gente? Bom, eu acho que vamos dar uma pausa, porque temos comentários, com certeza. E, Vanessa, comentários? Oi, tem sim. A Regiane Alebrante, ela está falando o seguinte, ainda há muitas agressões dentro dos lares, especialmente agressão verbal. É verdade. Em época de pandemia, agora a gente teve um aumento de 800%. A gente começou com 400%. Uma estatística outro dia, assim. A gente tem um aumento de 800%. Por quê? Porque a vítima, antes, ela trabalhava fora. Muitas, infelizmente, perderam o emprego. Sim. E muitas agora, né, são sustentadas pelo provedor do lar. Infelizmente. A gente viu a história da Ana Terezinha, que começou em casa e costurando. Vamos pegar a história dela, né? E vamos começar a vender doces, e fazer vamos ver, bolinho. vamos se reinventar, né? Porque é o que acontece. Teve um aumento muito grande de violência. A gente tem que lembrar que não é só física, é moral, sexual, patrimonial, né? E é psicológica. A psicológica é a pior de todas. Sim, principalmente. Começa com a psicológica. Porque eu acho que é a que pega, né? Muitas mulheres cometem o suicídio por quê? Porque ela acha que ela, tirando a própria vida, vai acabar com a dor. Então, a violência começa com a psicológica, infelizmente,
E é uma violência silenciosa que vai passando para moral, sexual, aí vem a física, né, que é a última. Então, hoje a gente teve um aumento de 800%, Nossa. porque as vítimas estão convivendo diariamente com seus agressores dentro de casa. Aí teve um aumento de consumo, né, de álcool, drogas. E não me vem dizer que homem bate na mulher porque está drogado ou alcoolizado, porque isso aí só revela o verdadeiro caráter do canalha. Nada é motivo para agredir Vai se uma escondendo mulher. atrás da bebida. Sim, mas revela revela o caráter dele. Então, isso certeza. é tudo mentira. Eu não bati nela porque estava bêbado, não. Bati porque eu não tenho um pingo de vergonha na minha cara. Sou um machista escroto. Isso aí. A Carol, lá de Manaus, ela comentou exatamente isso que você acabou de falar. Ela falou o seguinte: com a pandemia, o número de agressões físicas e verbais contra as mulheres aumentaram. Quais as orientações para que essas mulheres tenham coragem de denunciar? Pois muitas têm medo de denunciar. Como que trabalha, Tatiane, com medo? Como é que a mulher vai se sentir acolhida para pedir ajuda? Então, primeiramente, se a mulher identificar que está dentro de uma relação abusiva, não é fácil. Quando ela identifica, peraí, estou assustada, o que eu faço? Então, quando ela consegue enxergar que ela está na violência doméstica, como eu faço para pedir, como eu faço para sair Ver de daqui? fora, né, aquela situação. É porque acontece, muita gente fala assim, olha, eu acho que tem alguma coisa errada no teu relacionamento. Ou começa com a violência sexual, que a gente acha, o que é violência sexual? É querer fazer relações sexuais sem consentimento, tirar a camisinha, proibir a vítima de usar anticoncepcional. Então, isso é uma violência doméstica. Muitas pessoas com certeza nem pensam que isso pode ser. Ou no ato sexual, retirar a camisinha sem permissão da vítima. Eu não estou legal hoje, estou com dor de cabeça, não sou obrigada a fazer sexo. Com certeza. Se você quiser fazer, é crime. Sabe? Me obrigar a não usar camisinha. Isso é crime, é enquadrado na Lei Maria da Penha, 11.340. Então, assim, a mulher que ela identifica, porque ela, o que acontece? Ela tem umas garras na pele o tempo todo. É uma águia com a unha cravada na pele dela. Então, para ela identificar não é fácil. Para ela sair é pior ainda. Porque não tem o apoio da sociedade, não tem o apoio da família. Atendi uma moça semana passada que eu levei ela no médico. Ela disse para mim assim, eu tive que dizer, porque hoje em dia não pode mais, tá? O médico que atende a ocorrência tem que notificar uma delegacia. Então, ela fala assim, eu tive que dizer que caí no banheiro, porque se chegasse em casa e falasse que eu tinha apanhado, eu ia apanhar mais. Então, ela acha que não funciona, ela precisa de uma delegacia especializada da mulher. Se não tiver na cidade dela, ela pode ir numa delegacia normal, ela pode ligar para o Ligue 180, fazer denúncia anônima se ela não tiver coragem, para o 181 da Polícia Civil, 190, que é a Polícia Militar, emergência. Existem profissionais gratuitos para atender essa mulher. Hoje em dia, muito mais, e né? Existem várias redes de apoio. A gente tem a Casas das Anas, em Itajaí, a gente tem a nossa rede de apoio dela, a gente tem várias redes que atendem essas mulheres. Hoje, né, a gente tem aplicativos no celular que, se a mulher tiver a medida protetiva, ela só aciona um botão, na hora a Polícia Militar vem atender essa mulher. Olha que legal. Então, assim, 70% das pessoas sabem que existe a lei, mas 30% não sabe como funciona. Muitas mulheres vão à delegacia, e quem está lá para proteger não as protege, então elas não sabem o que fazer com aquele policial, talvez, que não soube dar o atendimento correto. Às vezes acaba desistindo, né? Então, ela pode ir na corregedoria denunciar. Então, ela precisa saber que a lei está do lado dela, que a lei vai a proteger. E, se nada funcionar, ela pode procurar um advogado. E se ela tem vergonha de... eu estou com vergonha de ir lá na delegacia, porque, né, eu acho que vergonha é algo que deve andar junto, né, com isso. Era isso que eu ia comentar aqui. Tem uma Franciane lá do Pará, ela falou, isso também tem a ver, ela fala, tem mulheres que têm medo de ficar só e acaba aceitando os agressores. Ela precisa entender que ela não está sozinha. Acho que tem essa questão da vergonha, né? Ela precisa entender que ela não está sozinha, que a companhia dela já basta. No momento que ela se sentir confiante, com amor... Eu sempre falo, primeiro amor próprio, depois o recíproco. Porque se eu me amo o suficiente, eu não vou aceitar nenhuma migalha em forma de sentimento. No momento que ele ergueu a voz para mim, no momento que ele foi deselegante, eu vou dizer, peraí, vai me tratar como eu quero, com respeito, dignidade, porque é o que eu mereço. Então, começa aí, né? Começa aí. Então, as mulheres precisam entender que elas não podem ter medo. A vida é delas, a caneta da história delas está na mão. Então, elas que têm que escrever. Então, Tati, eu tenho medo, eu tenho vergonha, porque não sei quem vai apontar o dedo.
Pede para uma amiga ir com você. Conversa, né? Conversa, sabe? Eu tenho vergonha, eu tenho medo. Vai a uma delegacia. Você vai ser bem atendida. Infelizmente, a gente sabe que existem profissionais que estão despreparados para atender essas mulheres, mas se você for, você vai receber uma mão, sabe, um apoio. E a lei está ao seu lado. Hoje a medida protetiva sai até em 24 horas. Então, atendi uma moça final de semana e acompanhar a delegacia, a gente foi com o nosso advogado, e ela recebeu a protetiva, foi super bem acolhida. Então, a mulher precisa entender que ela não está sozinha. Acho que a produção quer falar com a gente. A Dona Maria? Eu quero me despedir de vocês. Dona Maria, já vai. E agradecer bastante essa oportunidade que eu tive de fazer a minha... Nós que agradecemos a sua presença aqui, foi muito inspiradora, motivadora para muitas mulheres. Obrigada. Que bom. Até a próxima. Já sabe, quando lançar uma novidade, chama a gente. Um abração, Dona Maria. Vai com Deus. Boa noite para a senhora. Boa noite. Acho que... Gisele, tem alguns comentários aqui de algumas pessoas falando que muitas mulheres não denunciam por medo de acontecer o pior depois. A Márcia Silva fala para as mulheres se valorizar. A Naisha Paim fala: vergonha, quem tem que sentir são os agressores, homens frustrados que precisam nos diminuir para se sentir melhor. Mulheres não têm. Era para ser assim, né? A mulher tem que entender que ela nunca é culpada pelo ato cometido pelo agressor. Ela não teve culpa disso. Porque isso é uma tendência. É o que acontece. Os narcisistas, né, os agressores, eles diminuem tanto o psicológico daquela mulher que ela entende que a culpa foi dela. O tapa, o xingamento, o abuso sexual, o patrimonial. Então, ela entende que aquilo foi ela que cometeu. Tem muitas mulheres que conversam comigo e falam: depois da surra, eu fui pedir desculpa. Olha isso. E Como nossa, assim eu já você ouvi foi muitas pedir histórias desculpa? assim. Eu atendi uma violência de uma senhora que era casada com um rapaz mais novo e ele bateu nela e quase passou o carro por cima, então não cometeu algo pior, porque eu me intrometi na briga. Eu ouvi os berros e já saí correndo, liguei para o 190, e aí tinha um rapaz na rua que me ajudou, mas mesmo assim o agressor não teve medo, ele foi para cima. E aí veio a viatura, na hora que estava vindo a viatura, que o agressor fugiu. Aí ela falou para mim assim, eu falei: agora a senhora precisa denunciar, a senhora precisa contar o que aconteceu, eu estou aqui do seu lado, não vou lhe soltar a mão, vamos fazer acompanhamento psicológico. Eu ofereci toda assistência para essa mulher. Ela falou para mim assim: mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu não quero fazer mal para ele. Meu Deus. Eu falei: mas a senhora não está fazendo mal para ele, a senhora está se resguardando e ali a protege. A senhora tem todo o amparo que a senhora necessita, está aqui. Aí ela chorava, porque essas mulheres... Porque é uma mistura de então, sentimentos ali, né? Assim, eu falo para as pessoas que estão nos assistindo, que se você fechar os olhos por 5 segundos e pensar nas mulheres mais importantes da sua vida, uma delas já sofreu algum tipo de violência, seja qual for. Então, antes de você apontar o dedo e julgar aquela situação, olha para dentro. E para o redor, né? Olha para dentro. Sempre tem uma próxima. Se é tua filha, se é tua mãe, tua esposa, porque a gente sabe que a violência doméstica pode ser praticada por qualquer pessoa. Sim. E como você disse, existem vários níveis, né? Vários níveis de violência doméstica. Sim. Às vezes não passa por um, mas passa por o outro, não sabe nem que é uma violência doméstica. Quando nós palestramos, né, e levamos sempre pessoas junto com a gente, psicólogos e advogadas, e quando a gente palestra, a gente faz muita didática com essas mulheres e homens também que vão nossas palestras, a gente pergunta, né, quem já sofreu violência doméstica? E muitas mulheres erguem as mãos e dizem: eu nunca sofri. Aí eu pergunto: o que você entende como violência doméstica? Ela acha que é somente a física. Claro. Ou ela acha somente que... Acho que ainda é assim, por mais Não, que tenha muito ela ainda... sofreu aquelas 5 violências, mas ela não sabe o que significa as violências. Então, ela acha que é sexual, no momento em que ela chegou cansada do trabalho, ela teve que fazer sexo com o seu parceiro para lhe satisfazer, aquilo não foi uma violência. Então, eu não estou afim, mas eu tive que fazer para agradar meu parceiro. Porque se ele ficar uma semana sem sexo, ele vai me trair. E daí, como que eu vou fazer, né? E como eu vou fazer? Eu me ver preocupação, sozinha? Então, essa grande preocupação da mulher, ela precisa entender que ela é livre. A mulher, ela é livre. Ela nasceu livre e ela vai morrer livre, mas não é pelas mãos de um homem.
Eu acho que a maior dificuldade é... Acho que vocês devem... você vai me dizer qual a maior dificuldade, mas eu penso que é esse apoio ser constante. Eu acho que é uma das coisas que por isso ainda a gente ouve muito casos de feminicídio, né? Porque já ouvi muitas notícias e também conhecidas. Eu fui lá, denunciei, mas ninguém fez nada, eu não tive apoio nenhum, daí eu voltei para ele. Muitas mulheres, sabe? tá? Então, assim, por mais que está sendo muito falado, a questão do empoderamento da mulher, entender que ela não precisa estar naquela situação, que por pouquinha da coisa que ela acha que não é uma violência, aquilo pode ser muito, ela estar aprisionada àquela situação, acho que ainda, por mais que se fale muito, ainda acho que é o mais difícil, né? Ela se ver fora daquela situação. É como eu te falei, é difícil ela identificar que está na relação abusiva. Então. E é mais difícil para aquela mulher ainda sair, porque existe o julgamento. E muitas mulheres, elas não trabalham, o provedor é o agressor, ela se vê, como é que eu vou sustentar meu filho? E às vezes não conversa, né? Porque tu pensa assim, poxa, conversa com uma amiga, daí a amiga pode pelo menos falar alguma coisa, mas às vezes tem vergonha de falar para a amiga. Tem vergonha de falar. Então, assim, a vergonha, o preconceito, o tabu, N motivos que impedem essa mulher de pedir socorro. E quando ela pede socorro, ela fica naquele assim, peraí, se eu for lá denunciar, ele vai voltar e vai me matar. Sim. Então é melhor eu ficar quietinha. Mas ele não vai voltar. A lei está ali para te proteger, para resguardar o teu direito. Se ele fez algum ato agressivo com você, se ele cometeu qualquer tipo de violência, ele vai ser condenado. Ele vai cumprir pelo que... ele vai preso. Então, a mulher precisa entender que a Lei Maria da Penha a protege. Graças a Deus, a gente tem essa lei, né, que esse ano fez 14 anos e a gente comemorou o Agosto Lilás, que é a conscientização da lei, né? Sim. Então, a mulher precisa entender que sempre está... Infelizmente, a gente comemora o Dia da Mulher como uma desgraça, né? Precisou acontecer alguma coisa para nós sermos lembradas. Né? Então, assim, hoje, para mim, estar aqui, muitas mulheres foram mortas, silenciadas e caladas e torturadas. Para você hoje ter teu programa, muitas mulheres tiveram que ficar quietas, engolir muitas coisas. Então, assim, olha só quantas mulheres morreram por nós. Então, vamos valorizar essas mulheres. Vamos ser, a nossa voz seja o eco para ajudar essas outras mulheres. Né? Que eu seja um exemplo de superação e força para outra. Dona Terezinha, que esteve aqui, que seja o exemplo, você... Mas... Poxa, eu não posso. Ué, se eu posso, por que você não pode? Mulher pode, né? A mulher é forte, mas infelizmente ela não conhece a força que ela tem. Então ela acha que a coleguinha ela pode, mas ela não. E é errado. Porque a gente é capaz de tanta coisa. A gente tem um filho. Sim, né? Somos capazes. Nós somos mais da metade da raça humana. E a outra metade é nossos filhos. É sinônimo de força. Mulher é sinônimo de força, né? Então, é isso. Se toda mulher soubesse não, pelo menos... ela precisa entender. Sentisse a força que tem, né? Ela precisa saber o que é dar o primeiro passo. Porque quando ela dá o primeiro passo, ninguém mais segura. É verdade. Eu acho que a Vanessa tem um comentário que eu não... deixei ela no vácuo. Desculpa, Vanessa. Na realidade, eu gostaria primeiro de agradecer aos comentários. Tem mais de 70 comentários e perguntas. E avisar também que algumas perguntas não estão aparecendo, porque as pessoas, você que está nos assistindo, você precisa curtir a página para o seu comentário poder aparecer. Tem que escrever no canal também, né? Eu acho. E está tendo também o delay, né? Que quando as pessoas elas fazem muitas perguntas ao mesmo tempo, curtem, e demora. Aí demora a aparecer porque ele passa muito rápido. Mas agradecer, de um modo geral, todas as pessoas que estão nos acompanhando de vários lugares do Brasil, aqueles que sempre estão nos acompanhando, lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, do Rio de Janeiro, nosso público de Manaus, do Pará, nosso público também daqui de Santa Catarina. E deixar um abraço, um beijo, que eles continuem todas as terças nos acompanhando. Eu vou falar aqui, eu tenho que mandar um beijo para a Tati, porque ela mandou um elogio para mim, né, gente? Eu preciso falar de mim. Então, nada mais justo, né? A Tati, ela que atende a Gi, que faz o cabelo da Gi. E aí, Vanessa também atende lá no salão da Tati, tá, gente? Com alongamento de cílios. Vamos fazer o merchan. Um beijo, Tati. Ela está falando aqui, um beijo para a Vanessa, trabalha comigo, uma excelente profissional. E eu tenho que concordar, é verdade, eu sou uma excelente profissional. Olha isso, viu, gente? Nada mais justo, né? Nada mais justo.
Tem uma pessoa aqui também que está falando. A Carol, excelente tema, parabéns, Tatiane. Realmente nós precisamos conversar a respeito desse assunto. Não, é um assunto, Porque é um é um assunto- tema que tem que se falar muito, né? Eu acho que a gente teve vários assuntos aqui que a gente abordou essas questões, né? E deu muito comentário, deu muita repercussão. Então, já deixa o convite para voltar para a gente falar mais coisa. Isso. Mais alguma pergunta, comentário? Comentar que todas as vezes que a gente para um pouco do nosso tempo para debater um assunto de tamanha importância, nós aprendemos. A gente verdade. abre mais o nosso entendimento, a gente consegue crescer um pouco dentro do assunto. Ela falou uma coisa muito interessante, que nós somos mães, nós somos mais do que a metade da população, nós temos uma força incrível e que nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque o agressor, quando ele não é denunciado, ele continua a fazer. Ele precisa ter exemplos. E quando ele é denunciado, quando ele é preso, quando alguém para dar a devida atenção para esse assunto, muitos deles acabam até recuando. Eles Que precisam sirva temer para pelo algo, menos não é? servir de dar um medinho, né? Isso. Muito obrigada, Vanessa, pela tua Falando participação. que quando você se cala, você se torna aliada do seu agressor. Então, é isso que eu ia Né? até... Então, entrar assim, no- você precisa entender que você tem que ser... A partir do momento que você conta a sua história, você está libertando outra mulher. Era o que eu estava pensando conforme ela estava falando. A gente precisa falar porque, assim, até para a gente poder ter força, ajudar, talvez, graças a Deus, não estou passando por isso, mas eu conheço alguém muito próximo que está passando. Eu preciso falar alguma coisa para aquela pessoa. Às vezes, porque, assim, às vezes elas não querem ouvir, sabe? Nem sempre elas querem ouvir. É porque Já- imagina para uma mulher que sofre violência 24 horas por dia, seja ela qual for. Aí você porque a pessoa tem que saber como falar para essa então, pessoa. exatamente. Às Porque vezes é não muito sabe como fácil abordar. você abordar aquela mulher. Mas o que está acontecendo? Por quê? Em vez de você fazer esse questionamento, deixa Por que ela você não falar. largou esse marido ainda? Sabe? Não, Já fica, não já pergunta, entra criticando. Não pergunta, porque é a pior forma de você ajudar essa mulher. Abra os braços e dê o seu ombro para essa mulher chorar. Mostre uma reportagem de uma violência doméstica para ela. Mostre uma matéria para essa mulher. No momento que você a julga ou você a questiona, o que você tem a ver com a minha vida? Se eu apanho, o Sim. problema é meu. Sim. Então, em vez disso, apoie essa mulher. Mostre meios de ajuda para ela, em vez de você condená-la, porque só quem está dentro de uma relação abusiva entende o tamanho da dor. Porque atrás daquela mulher, do nome dela, existe um psicológico que está muito abalado. Muitas coisas passam na cabeça dessa mulher. É muito fácil julgar. Criticar vai ser muito fácil. muito fácil. Então, é mulher de vagabunda, apanha porque quer. Eu atendi uma mulher, um fato muito curioso que acontece, né, com muita frequência. Enquanto eu estava ajudando aquela mulher, outras pessoas diziam: deixa apanhar, já foi avisado. É mulher de vagabundo. Eu olhei para aquelas mulheres, falando. E aí o agressor olhou na minha cara e falou, bateu palma, né? Olha, faz como as outras estão falando, briga de marido e mulher não se mete. Vai para a tua casa, varrer um chão. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, enquanto eu estiver aqui, na hora que tu encostar a mão nela, pode ter certeza que quem vai ser linchado agora vai ser tu. Porque agora tu encontrou uma mulher. Aí ele veio, porque assim, o agressor ele não tem medo de mim, Não, Tati. imagina. Não, ele tem medo da lei, porque ele sabe que a lei funciona. Então, as Sim. mulheres precisam entender que a lei funciona. Não se cale. Eu sei que dá medo, eu sei que não é fácil, mas ninguém disse que seria. Não é fácil, ninguém disse que seria. O primeiro Mas o passo que é primeiro sair da passo. situação, E tem entender casas de que tá, né? acolhimento que ajuda essa mulher. E assim, o agressor não vai ficar no lar, não, tá? A mulher pensa assim, se eu denunciá-lo, para onde é que eu vou? Vai continuar na sua casa, quem vai ser retirado vai ser ele. Mas, eu moro em casa de aluguel, tal. Tem casas de acolhimento que acolhem essa mulher, sabe? Então, ela não está sozinha em nenhum momento. Olha, o assunto rende um monte de coisa. A produção já está me falando que está acabando o tempo. Eu já entendi, né? Eu quero fazer 2 perguntas que eu acho que são bem, assim, dentro do assunto também bem importante. Uma delas, quando o agressor é uma mulher. Como funciona? Como que acontece nessa situação?
E também por que a gente fala tanto do feminicídio, já que quem mais morre é homem. Então, brevemente, porque a produção já está mandando a gente parar. É um assunto muito, muito importante. É muito importante. É uma luta árdua e diária, e a gente precisa falar todos os dias. Então, quando a mulher comete a agressão, a Lei Maria da Penha funciona somente para mulheres, tá? Então, os homens não vão querer se beneficiar dela, não. Essa lei é uma lei nossa, uma lei de gênero, que a gente usa para nos... Só que, infelizmente, existem muitas mulheres que não sofrem a violência doméstica e usam da lei para se beneficiar. Só quero dizer para vocês, isso é crime e dá cadeia. Então, pensem 2 vezes antes de mentir, porque mentira tem perna curta e ela é descoberta. Tem isso ainda. Então, se o homem sofre, sim, agressão pela mulher desequilibrada. Infelizmente, tem mulheres que amam aquele homem, acham que a vida sem ele não é nada. Possessiva, então, assim, né? o homem não denuncia por vergonha. Ah, a mulher bateu em mim? Vou lá Sim. contar. Então, assim, vai na delegacia, chama uma polícia militar e fala, olha, está desequilibrada, me agrediu, né? Para ela ser encaminhada para um profissional de saúde, para poder ajudar essa mulher. E quando a gente fala, né, em mortes, quando a gente fala... A estatística realmente é mais homens que morrem. Sim. Mas não são os homens... eu sempre falo, quando os homens morrem, é porque morreram em briga de trânsito, em acidente, ou foi um mulher assalto. que matou. Olha, acontece. Eu falo assim, eu sei que eu vou falar aqui é muito errado, mas essas mulheres que apanham e têm medo de denunciar, ou enfim, tá tendo, todo mundo tá morrendo de Covid, né? Sim. Bota Coloca lá. Coloca um veneninho lá e morre e tá tudo certo. Meu Deus. Tô brincando, gente, por favor. Mas assim, quando a gente fala que mais homens morrem, é porque morre de acidente de carro, acidente de trânsito, né? Briga de bar. Quando a gente fala aqui em feminicídio, fala-se de quê? Mulheres que foram mortas por homens que elas escolheram amar. Então, tem uma grande diferença. Feminicídio, hoje somos... Existe um outro significado para aquela significado. morte, Feminicídio é mulheres que são mortas por homens que elas escolheram amar. E quando a gente fala em estatística de homens que morrem mais, são homens que morrem por briga de trânsito, briga de bar, mas não tem nada uma coisa a ver com a outra. Entendi. O nosso assunto vai render muita coisa ainda. Eu já deixo aqui aberto para você voltar, para a gente falar novamente sobre isso, porque... A gente precisa falar, as mulheres precisam se identificar. A produção está falando comigo. Ah, sim, então, já tem o convite para voltar em outubro. Estou aqui. Já vamos reservar aí uma data para você. E com isso também o pessoal, né, que quer interagir, às vezes aquela mulher que está ali assistindo, né, se identificou com alguma história, então entre em contato com a Tati, ela vai acolher vocês. Né? Agora ela vai passar as redes sociais dela e não tenha medo, não tenha vergonha, converse com uma amiga, converse com alguém. Eu falo que manicure, cabeleireira, massagista, esteticista, eu me incluo porque eu já ouvi muita história, né, na minha cabine de trabalho. Então, assim, a gente está aqui para ouvir, né? Pode passar nas redes sociais. Eu quero falar que, assim, ó, eu posso denunciar, você pode denunciar, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia anônima pelo Ligue 180 se você não quiser se identificar. Então, eu falo para as mulheres que elas são fortes, elas são donas da própria vida e que não se calem, porque a partir do momento que você se cala, você é aliada do seu agressor. Eu sei que não é fácil dar o primeiro passo, mas a partir do momento que você der o primeiro passo, ninguém mais te segura. As mulheres que quiserem entrar em contato com a gente, pode entrar no Respeito Delas, no Instagram, ou a nossa página no Facebook também, Respeito Delas, ou podem me procurar no meu direct, no meu Instagram, Tati Hennig, e dizer que você não está sozinha, que enquanto eu tiver voz, eu vou lutar por você. Que legal, Tati. Assim, adorei. E muito obrigada por você aí ter aceitado o chamado divino ali, que ele estava te mandando vários, e você abraçou com amor e carinho. A gente vê que você realmente abraçou a causa. E parabéns pelo trabalho. O que precisar, a gente está aqui também para ajudar a sua voz chegar até quem precisa. Muito obrigada pela sua presença. Só quero lembrar também que o Respeito Delas, nossa rede de apoio, gente, não é pago, tá? Você vai chegar até nós, é gratuito. É assessoria jurídica, assessoria psicológica, assessoria ao empoderamento no combate à violência. Você pode chegar até nós, que a gente vai segurar a tua mão e vai te acompanhar até o final. Ótimo. Muito obrigada. Gente, estamos encerrando, então, mais um programa, Muito Mais Bela.
Foram 2 assuntos maravilhosos, não foi? Eu sei que vocês estavam aí interagindo, mandaram muitos comentários. Desculpa a gente não poder e não conseguir ler todos. Se você está aí do outro lado, se identificou com as histórias de hoje, entre em contato, por favor, com a Dona Maria, entre em contato com a Tati e até com a gente aqui do programa. Sintam-se acolhidas, né, para a nossa equipe também. Gostaria de dar um recadinho antes de acabar aqui rapidinho, que já estamos com o tempo esgotando, que na semana que vem nós vamos receber 2 convidadas muito especiais. A Lu Rodrigues, nossa parceiraça aí, ela vai falar com a gente sobre... A Lu, ela é consultora e analista de imagem e estilo. Ela é empresária e influenciadora. E ela vai nos ensinar como descobrir o seu próprio estilo. Vai ser muito legal também, hein, gente? Então, fiquem ligadinhos para a próxima terça. E também teremos a convidada Priscila Meyer. Ela é farmacêutica esteta e vai falar com a gente sobre harmonização facial, um assunto que está aí super em alta, super atual, e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, esse foi o programa Muito Mais Bela. Quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pelas nossas convidadas também. E um beijão da Gi. Até terça que vem. Esse foi o programa Muito Mais Bela, Universo Feminino, visto por quem faz. Um beijão.